Estamos aqui com Ana Andrade, analista de mercado da IEG-FNP, para conversar um pouco sobre alguns dados do censo agropecuário. Ana, os resultados preliminares do censo mostram que o número de estabelecimentos, de propriedades agropecuárias caiu, mas que o número de propriedades com mais de 1.000 hectares teve um leve aumento, né? Isso indica uma concentração de terras no campo e por quê? O que a gente tem visto atualmente é um movimento que é natural do agronegócio, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, de concentração, sim, de propriedades com maior amplitude, com propriedades maiores em detrimento das propriedades de médio porte e as propriedades de pequeno porte. A gente vê esse movimento principalmente por dois fatores: a migração dos jovens do campo para as cidades, o que não significa necessariamente que esses jovens eles estão se distanciando do campo, mas sim, eles mantêm uma correlação com o campo, mas relacionado também a um outro movimento que diz respeito ao crescimento das propriedades com mais de 1.000 hectares, que é a introdução da tecnologia no campo. A introdução dessa tecnologia ela é vista principalmente por alguns fatores como a necessidade de se diluir custos e principalmente a diluir custos relacionados ao fator de produção do trabalho. E quando você fala em agronegócio, você está falando muitas vezes de um mercado comoditizado. E um mercado comoditizado não é um mercado que trabalha com altas margens de lucros. Então, para você ter maior produtividade, introduzir tecnologia no campo. Tecnologia, quando eu falo, vai desde maquinária agrícola até a revolução 4.0 que a gente vê hoje em dia, não só no agronegócio, mas também em outros setores da economia. Para você conseguir assimilar esses fatores, você precisa de ganhos de produtividade. E ganhos de produtividade, eles são correlacionados justamente, como se fosse um turnover, que você ganha produtividade através da introdução de tecnologia. Como que você introduz essa tecnologia? Você introduz quando você consegue aumentar a margem do seu negócio diluindo custos, porque não é um produto, quando a gente fala de commodities, com alto valor agregado. Os pequenos, os médios, de repente, precisam alcançar essa produtividade, independente do tamanho da propriedade, que o foco tem que ser nessa produtividade, em ter tecnologia também para conseguir, de repente, se equiparar e não sair da atividade. Esse movimento de tentar reter no campo as propriedades médias e pequenas é um movimento que evita uma marginalização dos produtores. É um movimento que ele é muitas vezes direcionado pelo associativismo. Ele provém recursos para esses produtores cada vez se tecnificarem mais. Talvez não se tornarem grandes produtores com grandes territórios, mas produtores mais tecnificados, que consigam entregar mais em um museu menor, com o menor recurso possível. Então o associativismo, ele tenta barrar um pouco essa marginalização, essa saída das pessoas do campo, porque essa saída das pessoas do campo podem gerar problemas sociais. Então existe essa tentativa de reter, e uma tentativa que eu vejo que, de certa forma, é muito bem sucedida. Existem associações enormes no Brasil com grande representatividade e grande importância. Só que o crescimento das propriedades de maior porte é um movimento um pouco mais difícil de você deter, porque é um movimento natural não só do agronegócio nacional, mas também dos principais produtores do mundo, em busca da produtividade. E você vê esse movimento mais forte em alguma região do país? O movimento do associativismo, quando a gente fala em associativismo, a gente fala de uma cultura associativista. Existem algumas regiões do país, como a região sul, que ela é naturalmente mais associativista do que outras regiões, como a região centro-oeste, por características de produtores, pela própria cultura local. Então, algumas regiões, sim, elas têm um pouco mais de tendência ao associativismo do que outras regiões. No sul é muito forte, grandes produções são embasadas em associativismo, enquanto que no centro-oeste a gente vê um pouco mais de propriedades de maior porte. E esse movimento que você comentou, natural, de maiores propriedades e tudo mais, o que isso pode trazer para a dinâmica do agronegócio no país, com o tempo? As tendências e, vamos dizer, as possíveis consequências desse movimento que a gente pode ver é cada vez mais o agronegócio se tecnificar, cada vez você mitigar o fator de produção trabalho no campo.
você produz mais com maior utilização de mecanização, de automatização, da Revolução 4.0, com o menor recurso possível, o que diz respeito não só apenas a recursos naturais, recursos de terras, mas também recursos de força de trabalho. Você vê uma tecnificação da mão de obra que trabalha no campo também, e um fator que é extremamente necessário para o agronegócio nacional, que a gente já vem observando há algum tempo e tende a se tornar cada vez mais forte, que é a transição do perfil fazendeiro-agricultor para o perfil empresário. O empresário do campo hoje em dia, ele não tem só uma atividade, a função dele não é só mais produzir, a função dele hoje em dia é gerenciar. Ele tem vários processos ocorrendo ao mesmo tempo e ele precisa fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível, na melhor dinâmica de tempo. Porque isso inclui, quanto mais você se tecnifica, mais riscos você assume, mais capital você coloca na atividade, você faz um input maior de capital na atividade, você adquire maior tecnologia e você adquire maior risco. Então, a mudança de perfil do agricultor e do fazendeiro é um pouco uma tendência para os próximos anos, que já vem ocorrendo e cada vez mais vai se tornar mais forte esse movimento. E uma tendência também para os pequenos e médios, porque apesar de menor tamanho, também tem essa necessidade de ser uma empresa, né? A gente vê que o empresário do campo, o movimento das propriedades vai ser cada vez mais a concentração da produção na mão de um menor número de produtores com propriedades com maior porte. Esse é um movimento natural do agronegócio, principalmente em relação a produtos comoditizados. Agora, quando a gente fala de outros segmentos, como segmentos de suínos, segmentos de frangos, você consegue ainda trabalhar muito bem com o associativismo e produtores de médio porte. Os produtores de pequeno porte, eles tendem a se adaptar, eles tendem cada vez mais a caminhar no movimento de se tornar maiores, até para não se excluir da atividade, não gerar uma marginalização rural, o que em termos sociais seria um prejuízo enorme. Então, a gente vê em algumas atividades é extremamente necessário você trabalhar com produtividade, com propriedades de maior porte. Em outras atividades, você consegue ainda trabalhar com um produtor médio que busca cada vez mais uma maior produtividade, cada vez mais o negócio dele ganhar um maior porte. Então, são esses movimentos. Tem diferenças em relação aos segmentos que a gente fala. Se a gente fala de soja, é você trabalhar com uma propriedade de maior porte, é um produto comoditizado, é extremamente necessário. É muito complicado você se manter na atividade com uma propriedade de médio porte. Agora, quando você fala de outros segmentos, como suínos, principalmente no sul do país, onde tem uma característica associativista muito grande, você ainda vê produções importantes de médio porte cada vez mais se tecnificando. Mas sim, dependendo da atividade, os produtores de médio porte, eles são extremamente relevantes. Então, nessa questão também da tecnologia, né, da menor necessidade de força de trabalho, digamos assim, então também acompanha ao lado o movimento de mais mão de obra qualificada, mas menos força de trabalho no geral também, assim, porque as máquinas conseguem ajudar nessa produtividade, digamos assim. A gente está falando de uma tecnificação, de uma profissionalização de toda a cadeia, desde a parte básica da cadeia, a parte basal, até os donos das propriedades. Toda a cadeia precisa se tecnificar. O agronegócio não é só mais produzir, o agronegócio é gerenciar uma atividade, é gerenciar várias atividades que acontecem ao mesmo tempo. Então, você fala de uma tecnificação, de uma mudança de perfil, não apenas de produtores, não apenas de técnicos, não apenas do profissional que está no dia a dia. Você fala de uma mudança de perfil, você não direciona a atenção para um segmento só, você olha toda a cadeia. Até porque o empresário rural, ele precisa conhecer muito bem o que está acontecendo, as diversas atividades que acontecem na propriedade dele ao mesmo tempo, e ele precisa se profissionalizar, olhar um negócio como um gerenciador, não mais como um produtor, até para lidar com os novos profissionais que estão entrando no campo e estão cada vez mais se tecnificando. E é um movimento que vai seguir em frente.